Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico, o canal onde você aprende a ficar rico com cripto. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar um pouco sobre a geral do mercado. Até por isso que eu deixei aqui atrás verde, porque hoje a gente está tendo um dia relativamente bom, tá? Lógico que não é tão bom quanto a gente gostaria, porque a gente caiu muito para ter esse dia bom. Mas vamos dar uma geralzona aqui. Eu quero falar para vocês o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e se também agora é hora de comprar. Vamos ver isso aí. Vocês vão entender tudo certinho nesse vídeo. Então já se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo quais são as moedas que vocês estão aproveitando essa promoção aí que a gente teve de Black Friday, né? Então é isso aí, galera. Vamos começar o vídeo aqui já direto. A gente está com o gráfico aqui da FTX, né, que é a FTT, a que causou todo esse problema, né, graças ao o SBF lá, o Sam Bankman-Fried, que ele simplesmente derreteu o mercado inteiro com a burrice dele mesmo, tá? E só para dar uma geralzona aqui, que se você não viu o vídeo ontem, veja o vídeo ontem, tá? Deve estar aqui no card aqui também. Só que é o seguinte, o que aconteceu para o mercado simplesmente derreter dessa forma? O Sam Bankman-Fried, que é o dono da FTX, né, ele simplesmente pegava o dinheiro que estava na corretora e fazia um monte de besteira, como por exemplo emprestar esse dinheiro, investir esse dinheiro e várias outras coisas que bancos comuns, por exemplo, fazem com o nosso dinheiro quando tá na conta lá, entendeu? Por isso mesmo que eu sempre falei para vocês e falo mais uma vez, corretora não é carteira. Sempre tenha a sua carteira física de criptomoedas ou até mesmo uma carteira quente que fica no celular ali, uma MetaMask, uma enfim, uma Trust Wallet, que é algo que você tenha pelo menos a sua chave privada com você, tá bom? Porque se está na corretora, as criptomoedas não são suas. Isso é basicamente uma custódia, ou seja, você deixa suas criptomoedas lá, então você recebe o direito de ter elas. Só que não necessariamente quando você precisar delas, elas vão ser suas. Por isso mesmo que eu sempre falo para vocês, por favor, tenha uma carteira fora das exchanges, tá bom? Já dei o recado, que é o recado mais importante, agora vamos para o vídeo. O que acontece? Primeira coisa que a gente vê aqui é um pump relativamente forte, tá? Inclusive hoje a gente vê aqui até ó, no topo do gráfico aqui, no gráfico de um dia, né? Que a gente teve um pump de 40% só hoje na FTT. Isso para mim não é o suficiente, tá, para mostrar que a FTT tá forte de novo, que vai voltar e etc. Para mim, a FTX já era. Eu não tenho confiança nenhuma nessa corretora mais. Eu nunca tive tanta confiança em nenhuma corretora, só que essa em específico para mim já era. Não, eu nunca colocaria meu dinheiro lá, literalmente, tá bom? Então assim, a gente vê a FTT subindo forte, a gente vê a Solana subindo forte também. Porém, se a gente olhar o gráfico aqui, a gente enxerga alguns aspectos que eu não gosto, tá? Como, por exemplo, a Solana mesmo está subindo forte aqui, é, fazendo 24% no dia, né? A gente vê que ela continua abaixo dessas baixas aqui de 2021. Então, assim, a gente quebrou a estrutura totalmente, tá? A FTT é a mesma coisa. A FTT a gente vê aqui que quebrou uma estrutura gigantesca com um rug pull aqui praticamente. Isso aqui tem uma cara de golpe mesmo, tá? E a gente vê aqui que está abaixo das baixas de 2020, de setembro de 2020. Então, assim, para mim, isso aqui é só um short squeeze. Muita gente estava fazendo short nessas moedas, tá? Principalmente Solana, porque hoje, no dia que eu estou gravando isso, dia 10 de 11 de 2022, foram liberados quase US$ 1 bilhão de Solana que estavam em stake, tá? Para quem não sabe, a Solana é um protocolo que é prova de stake, né? Que significa o quê? Os validadores, eles deixam guardadas essas criptomoedas, eles deixam travadas elas em staking para que eles consigam fazer as validações das transações. Ou seja, uma hora ou outra essas moedas são liberadas para que eles possam fazer o que eles quiserem. E muitas dessas pessoas vendem. Ou seja, o que pode estar acontecendo aqui, tá? Graças à Alameda Research, que é
o que estava por trás de muitos projetos, tá? Inclusive a própria FTX, a própria Solana também, a Alameda Research era um gigante, tá? O que acontece? A gente vê que o Sam Bankman-Fried basicamente usava dinheiro de clientes da FTX para sustentar a Alameda Research, que é, por exemplo, um dos criadores, se eu não me engano, da Solana. Então, o que acontece nesse tipo de situação? Como quase US$ 1 bilhão foi liberado, tá? E muita gente já estava entrando em posições de short, tá? Muitas pessoas estavam entrando vendidas na Solana, na FTT, etc. Acontece o que a gente chama de short squeeze. O que é um short squeeze? É basicamente o mercado andar ao contrário do que as pessoas estão apostando, justamente para liquidar essas pessoas que estavam querendo ganhar dinheiro com a queda. Então, assim, ela sobe, o mercado sobe muito forte, liquida todas essas pessoas e quanto mais liquidações acontecem, mais forte ele sobe. E é justamente o contrário também, pode acontecer um long squeeze, né? As pessoas entram compradas, ou seja, esperam que o preço suba e aí o que acontece? O preço cai, despenca, tá? Então assim, possivelmente, por exemplo, o próprio Bitcoin sofreu com isso esses dias, porque a gente estava relativamente forte aqui e parecia assim que a gente estava fazendo uma acumulação week-off, ou seja, esse preço que estava aqui, ele teoricamente, para que uma a acumulação week-off acontecesse de forma saudável, ele teria que subir até altas um pouco maiores do que essa. Depois ele ia sim cair para uma fase de spring e nessa fase de spring a gente ia ter o que a gente chama de sinal de força, né? SOS, Sign of Strength, né? Que seria esse sinal de força onde ele romperia aqui, subiria, aí retestaria esse nível aqui de cima para aí sim a gente continuar subindo, tá? Então assim, muitas pessoas estavam esperando essa subida até aqui com posições de long abertas. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu justamente o contrário. Infelizmente, a gente viu toda essa treta da FTX e isso trouxe o Bitcoin muito para baixo, porque provavelmente muitas pessoas que tinham investimentos em FTT e tinham investimentos na Alameda Research, basicamente eles precisavam recuperar esse dinheiro, então eles começam a vender tudo que eles têm, principalmente FTT e Solana. E aí, por isso que eles caíram mais forte que todo mundo, mas também a maioria dos players gigantescos do mercado tem muito Bitcoin. Então acaba puxando o preço do Bitcoin para baixo também, porque eles começam a vender para tentar recuperar as perdas que eles tiveram com a FTT e a Solana. E aí acontece esse tipo de coisa. Isso daqui um gráfico com a queda dessa aqui é muito claro que foi um long squeeze também, porque sem querer, quando o preço começa a cair, começa a liquidar a galera. E aí, quando começa a liquidar a galera, vira uma cascata, começa a derreter tudo, entendeu? Só que o que tá me preocupando aqui também, mesmo com esse pump de hoje de 10%, o volume não tá tão agradável para mim ainda e também a gente não conseguiu subir nessas baixas de junho, tá? Então, para mim, o Bitcoin continua muito fraco. Então, é uma questão a ser pelo menos observada por agora, tá? E para mim, a gente ainda vai ter mais queda. Tá? Não necessariamente a gente vai ter uma queda como essa de novo, tá? Eu espero que não seja uma queda como essa de novo, mas a gente pode ver algo parecido com isso daqui. A gente vê o preço andando de lado aqui para depois ter uma queda maior e aí sim a gente começar a subir. Isso pode levar até 2023, tá? A gente pode ver algo parecido com isso. E por que que eu falo isso? Porque a gente viu uma situação dessa no meio do ano passado, né? Aqui, ó. A gente tem uma queda muito brusca, muito forte, né? Para que ele tenha um pump, ele volta a ter mais uma baixa aqui, onde ele rompe essas baixas aqui de trás. Depois ele sobe de novo, tem a última queda e aí sim começa um short squeeze gigantesco, né? E o que a gente enxerga aqui? Algo relativamente parecido. Eu copiei essa área daqui e
transferir para cá com alguns ajustes, que seria essa coisa azul aqui. Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga um padrão relativamente parecido, tá? Olha aqui, ó. A gente vê uma grande queda, uma outra baixa, uma subidinha para que a gente tenha mais uma baixa. A gente não teve essa última alta aqui, só que a gente tem uma queda maior, onde rompe essa daqui e mais do que isso, rompe esses níveis aqui de trás, que eram muito importantes, tá? Por exemplo, aqui a gente chegou abaixo desse nível aqui. Então, a gente pode sim estar vendo mais ou menos isso que está acontecendo, onde agora o preço vai começar a querer se recuperar, só que ele não vai conseguir essas altas aqui de trás, onde ele vai realmente baixar de novo para aí sim subir, tá? Não é o ideal que eu gostaria de ver, porque isso aqui demoraria muito tempo ainda, a gente ainda estaria no meio de toda essa andação de lado aqui, entendeu? Nesse canal gigantesco que a gente está formando aqui. Só que uma coisa que eu acredito muito é que nada cai para sempre, entendeu? A não ser que seja um golpe, a não ser que seja alguma coisa que realmente esteja muito quebrada, tá? Porém, outros pontos do mercado, né? Vamos ver outros pontos do mercado. O que a gente enxerga aqui? A gente enxerga que o, o market cap total das criptomoedas, excluindo o Bitcoin, tá? Ou seja, só altcoins, market cap 100% formado por altcoins, se mostrou mais forte do que o próprio Bitcoin, tá? O que isso significa? Olha o que a gente enxerga aqui. Por mais que tenha tido uma queda muito grande, muito forte, a gente não rompeu essas baixas, que era o que eu gostaria de ter visto com o próprio Bitcoin e não aconteceu. Ou seja, eu continuo relativamente bullish no, no mercado de altcoins, tá? E eu vou mostrar algumas altcoins aqui que possivelmente eu vou estar criando ordens, não vou estar comprando efetivamente agora de forma a preço de mercado, mas sim criar ordens, tá? Porque eu acredito sim que a gente vai ter mais uma baixa. A gente geralmente não cai dessa forma, entendeu? E simplesmente volta de novo. Então, assim, na minha visão, o mercado de altcoins, excluindo o Bitcoin, tá legal, tá? Esse aqui é o market cap total, ó. O market cap total das criptomoedas, incluindo o Bitcoin, a gente vê que a gente rompeu aqui sim essa baixa. Isso é uma coisa que eu não gostaria de ter visto, tá? Já o market cap total, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, mesma coisa. A gente vê que ele chegou a romper essas baixas aqui. Então, não gostei de ver isso, tá bom? Porque eu vendo o Ethereum da forma que ele tá, ele tem uma força muito boa, tá? Porque mesmo com essa queda gigantesca, a gente não chegou perto desse, assim, relativamente a gente chegou perto, mas a gente não rompeu essas baixas e nem essas baixas aqui, que não são as baixas totais aqui do dia de junho, tá? De 17 ali, 16 de junho. Então, assim, o Ethereum está se mostrando forte também, tá? Isso aqui é uma coisa interessante. E isso pode levar a gente ao tal do flipping. Já ouviram falar da história do flipping, que é o Ethereum passar o Bitcoin? Isso é possível. A gente vai ter que ver aí o que vai acontecer depois. Só que o que mostra aqui nesse gráfico, pelo menos para mim, é que essa subida aqui foi um short squeeze. Olha o tamanho do volume. O volume não está interessante ainda, tá? A gente ainda tem bastante tempo para terminar o dia, beleza. Só que o volume não está tão forte quanto eu gostaria para ter um pump dessa altura. Então, um pump desse tamanho de 20% em um dia, no início do dia, né? A gente ainda tem 8 horas pela frente aí no dia. Uh, Precisaria de um volume maior, tá? Precisaria de um volume pelo menos maior do que esse daqui para mostrar que a gente está em um padrão de reversão. Só que quando acontece uma queda tão forte quanto essa, geralmente a gente não tem uma reversão instantânea, tá? Então a gente tem sim uma andação de lado ali para a gente cair um pouco mais de novo e voltar, tá? Porém, as altcoins para mim estão relativamente fortes. Tá bom, Henrique, já escutei demais, já entendi que as altcoins estão legais. E você? Você está comprando, você está vendendo, você está fazendo nada? O que você está fazendo, cara? É hora de comprar agora? Bom, o que vai ser a minha estratégia daqui para frente, tá? Criar ordens de compra. Como que eu faço isso? Olhando altcoins que estão se mostrando fortes, como por exemplo Ethereum.
por incrível que pareça, Dogecoin, tá? Dogecoin está se mostrando muito forte, muito mais forte do que muitas outras criptomoedas, tá? Eu não sei como que isso daqui aconteceu, só que a gente teve um reteste perfeito aqui de uma acumulação Wyckoff, onde a gente hoje conseguiu sair desse limbo aqui e até romper essas altas aqui. Então isso aqui é uma demonstração de força positiva para Dogecoin também, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, nada disso que eu falo aqui é uma recomendação de investimento, só que a gente enxerga sinais de força através do mercado. Chainlink também, sinal de força. Olha aqui, a gente chegou a baixas aqui, a gente não rompeu essas baixas. Então, assim, a gente não está tão a gente não tá tão realmente forte aqui, só que mostra que a gente não está tão fraco porque a gente não rompeu essas baixas, tá? Dogecoin é uma delas, Chainlink é outra, tá? A gente vê Quant também, Quant se mostrando muito forte aqui, a gente não chegou nem perto das baixas aqui, tá? A gente caiu um pouquíssimo, a gente chegou aqui a níveis próximos de US$ 100. Então, assim, Quant é outra criptomoeda que eu estou olhando, tá? Uh, a da Cardano, a gente vê que ela chegou a romper, sim, as baixas, deu uma voltada aqui relativamente mais ou menos, tá? Eu não gosto de Cardano, não tenho Cardano, enfim. A Gabar, a gente vê que ela rompeu aqui embaixo tudo também. Isso aqui é uma coisa que eu não gostei de ver na Gabar, tá? Vamos ver como é que vai andar aí até o fim. Só que a gente está nesses níveis aqui de baixo. Ela já caiu demais desde a última alta histórica, entendeu? Então, assim, eu não sei o que vai virar a Gabar, só que é um projeto que eu gosto bastante, tá? A XRP, que a gente não rompeu essas baixas, não rompeu nem essa baixa aqui, isso é uma coisa positiva, tá? A gente está tendo aqui o pump como todo o resto do mercado de criptomoedas e a gente está voltando aos níveis que eu gostaria de ter visto ele indo, entendeu? Porque a gente teve aqui uma acumulação Wyckoff, um sinal de força aqui, entendeu? Onde eu gostaria de ver esse reteste dessa linha de rompimento, tá? Onde a gente conseguiu, só que a gente rompeu e ficou embaixo. Mesmo que a gente tenha fechado no primeiro dia acima, o segundo dia a gente fechou lá embaixo. E nessa baixa aqui, a gente hoje está tendo uma pequena alta e voltando para esses níveis aqui. O que, que eu espero da XRP, por exemplo? Que a gente continue subindo. A gente fique pelo menos andando de lado aqui, não rompa essas baixas daqui, tá? Eu não quero ver a gente descendo para esses níveis de novo. Se romper esse último nível, eu vou. Tipo assim, eu não vou gostar nem um pouco, porque isso demonstra fraqueza também no mercado, tá? Então, assim, eu quero que pelo menos ele fique andando de lado aqui para que a gente rompa de novo essa linha aqui e aí continue o caminho para cima. Ou seja, qual que é a minha estratégia? Fazer ordens na metade desse caminho aqui, tá? Nas criptomoedas que eu acredito bastante. Eu não vou falar elas aqui, até porque isso poderia se encaixar como uma recomendação de investimento. Eu não quero que tenha essa ideia, porque se cair mais, depois, entre aspas, a culpa é minha, né? Só que cada um por sua conta e risco, por favor. Mas aqui, algumas criptomoedas que eu gosto bastante, eu vou estar fazendo ah, é, é, ordens de compra na metade ali do caminho, tá? E assim, nunca faça a ordem de compra tudo de uma vez. Você divide o seu orçamento ali através, sei lá, da semana, tá? E você faz algumas ordens. Você faz uma ordem, por exemplo, vamos pegar a Chainlink, por exemplo, aqui, tá? Não tô falando que eu vou comprar ou vender Chainlink, só que assim, vamos supor que eu vou fazer ordens de compra aqui. Eu faço uma ordem aqui, um pouco abaixo do preço que está. Eu faço uma no meio, eu faço uma aqui embaixo e eu faço uma mais embaixo ainda, onde é o limite que eu gostaria de ver, tá? E aí, ah, com isso, se cair até lá embaixo, eu vou estar pegando progressivamente essas ordens. Se chegar só até a metade e continuar subindo de novo, eu peguei pelo menos algumas ordens ali das criptomoedas que eu gostaria de ter, entendeu? Então, assim, a minha estratégia é nunca entrar sempre de uma vez. Sempre a gente faz ali uma divisão certinha para que a gente tenha uma entrada progressiva, tá bom? Um dollar cost averaging, uma média de preço, tá bom? Então, assim, nunca entre tudo de uma vez. Até porque, com situações como essa, como por exemplo a Solana, a gente vê o que?
que isso daqui possivelmente é um short squeeze para que a gente liquide a galera que estava abrindo posições de short aqui esperando a liberação das criptomoedas que foram liberadas de staking. Então assim, a gente tem esse short squeeze. FTT é a mesma coisa, muita gente ganhou muita grana no short aqui, então as pessoas veem esse tipo de coisa e começam a abrir posições de short aqui embaixo também. E aí acontece um short squeeze para que as instituições ganhem dinheiro em cima das pessoas que não sabem o que estão fazendo, tá? Por exemplo, Dogecoin, se eu fosse abrir posições aqui, eu abriria na linha de rompimento, eu abriria um pouquinho aqui embaixo e abriria nesses níveis aqui de baixo, tá? Então assim, o mercado de altcoins para mim está positivo, está relativamente forte. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, tá? Só que a gente tem que ficar de olho nesse tipo de coisa, porque para mim a FTX vai quebrar, para mim a Solana pode descer muito mais, não necessariamente ela vai quebrar também. Espero que não quebre, porque isso seria desastroso para o mercado de cripto de novo. Só que a gente tem que tomar cuidado nesses pontos para que a gente não faça besteira, a gente não seja ganancioso, tá bom? Porque a gente ainda pode ter sim muito caminho para baixo, então vamos ficar ligado, vamos ter cuidado e ser racional nessas horas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, curte aqui também, comenta aqui embaixo quais são as criptomoedas que vocês estão aproveitando aí, tá? E me conta um pouco da sua estratégia também, como é que você faz para você ganhar dinheiro nesses casos aqui. Tá bom? Se é fazendo trading, se é fazendo média de preço, eu quero saber de vocês, eu quero trocar essa ideia com vocês, tá? Então espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, curte também e compartilha com seus amigos para que a gente cresça cada vez mais. Então, é isso aí, tamo junto demais e vamos ficar rico com cripto.